Vamos construir uma tabela de frequência para a seguinte situação problema. Foram entrevistados 2.500 brasileiros com 16 ou mais anos para saber a opinião deles sobre determinado técnico de futebol. Veja o que eles responderam. 1.300 acham que o técnico era bom, 450 que o técnico é regular, 125 que o técnico é ruim, 625 não tinham opinião ou não quiseram opinar. Como se organizam esses dados em uma tabela de distribuição de frequência? Inicialmente, a primeira coisa que nós temos que fazer é criar um título para a nossa tabela. Então, o título da minha tabela aqui, ela tem que responder 3 perguntas. O que, quando e onde. Então, eu vou colocar aqui opinião dos brasileiros sobre um técnico de futebol. Sobre um técnico de futebol. E eu vou criar uma coluna indicadora com as opiniões desses indivíduos, que são as seguintes: bom, regular, ruim e sem opinião. Além disso, aqui ao final eu vou acrescentar o total. Lembrando a todos que nós temos uma diferença entre tabelas e quadros. Aqui nós estamos criando uma tabela, então ela vai ter as 2 linhas indicadoras para mostrar o cabeçalho da tabela e as 2 linhas ao final para indicar a opinião, ao total dessas opiniões. Eu vou chamar de N o número de pessoas em cada uma das situações. Então, quem acha que o técnico é bom? 1.300 pessoas, 450 regular, 125 ruim, sem opinião 625, e nós temos um total aqui de 2.500 indivíduos que participaram desta pesquisa. Esse N que está aqui, dentro da estatística, ele recebe o nome de frequência absoluta. Ele pode ser representado pela letra N ou também pela letra F. Então aqui poderia ser N ou F. Isso não interferiria em nada. Nós vamos calcular agora a frequência relativa. O que seria a frequência relativa aqui na nossa tabela? Seria o percentual desses indivíduos. Como que nós faríamos para calcular isso? Nós iríamos dividir 1.300 por 2.500, multiplicarmos o resultado por 100 e nós obteríamos a frequência relativa, ok? Então, se nós observarmos, se você acompanhar na calculadora, 1.300 dividido por 2.500 vai ser equivalente a 0,52. Nós multiplicamos por 100 e obtemos que 52% dos indivíduos entendem que o técnico é bom. 18% que o técnico é regular, 5% que o técnico é ruim e 25% que não tem opiniões. Eu estou usando 2 casas depois da vírgula, estou usando o critério de arredondamento. Nessa situação aqui, todos os valores deram exatos, então as casas decimais vão ficar todas 0, 0. E o último tópico que nós vamos verificar aqui nesta tabela de distribuição de frequência, além da frequência absoluta e da frequência relativa, é a frequência acumulada. A frequência acumulada, na primeira linha, permanece a mesma, de 52%. Na segunda linha, é a adição desses 2 valores, ou seja, seria equivalente a 70%. Na terceira linha, a junção desses 3 valores, 75%. E, ao final, a junção do 25%, que nós teríamos 100%.
e nós teríamos a nossa tabela aqui praticamente pronta, com um único detalhe. Faltou nós acrescentarmos aqui a fonte. A fonte dessas informações é o time UFCS. E aí nós temos a nossa tabela de distribuição de frequência pronta, com frequência absoluta, frequência relativa e frequência acumulada.